Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo sempre informações, notícias, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você já se imaginou dentro de um navio luxuoso e com as imagens bonitas, muitas festas, e de repente você acorda de manhã e tem a notícia de que algumas pessoas estão começando a ficar resfriadas, com febre, com moleza no corpo, e depois de alguns dias, o primeiro óbito. E aí depois, com o passar do tempo, mais algumas outras pessoas com a mesma sintomatologia, isso causa um alerta e preocupação em todas as pessoas que estão dentro deste navio. Pois é, hoje nós vamos falar sobre o hantavírus, o que aconteceu com relação a este navio que estava aí com alguns passageiros infectados com esta doença. Mas para isso vamos falar o que é o hantavírus. Trata-se de um vírus, como o próprio nome está dizendo, que ele em geral é transmitido única e exclusivamente por roedores silvestres, roedores que os dejetos, tanto a urina quanto as fezes, quanto as salivas, caem no solo e do solo acaba então secando e a poeira em suspensão acaba levando esses vírus que são inalados pelo ser humano, causando aí então esta doença que é a hantavirose. E a hantavirose, ela pode ocasionar em alguns casos febre, começar com uma febre como se fosse um resfriado, moleza, dores no corpo. E aí, com o passar do tempo, elas podem começar a dar insuficiência respiratória, palpitação, insuficiência cardíaca e 40 a 50% dos casos pode levar inclusive ao óbito. E essa doença tem aí um período de incubação aí de 6 a 8 semanas, ou seja, a partir do momento em que a pessoa se contamina com esse vírus, ela pode ficar assintomática aí por aí quase aí 2 meses para começar a ter aí a sintomatologia e evoluir para a forma grave. Mas aí a conta não fecha. Pois é, e por que essa preocupação toda se esta é uma doença que é transmitida por roedores? Será que tinham roedores dentro desse navio? É que uma variante deste vírus, que é a variante Andes, ela pode ser transmitida de pessoa para pessoa e não necessariamente através de roedores. E é isso que preocupa as autoridades sanitárias, que eventualmente essas pessoas estavam contaminadas por essa espécie do hantavírus, a espécie Andes. E isso tem levado à preocupação, inclusive tem dado um alerta aí para as autoridades sanitárias. No entanto, a gente observa que o hantavírus, para que tenha aí uma contaminação entre os seres humanos, de humanos para humanos, precisa ser aí um contato um pouco mais íntimo e prolongado. Então é diferente aí das outras viroses respiratórias, em que muitas vezes a contaminação ocorre de uma forma
mais rápida, basta estar no mesmo ambiente que de repente a pessoa pode se contaminar. Mas como se trata aí de uma virose em que pelo menos ocorreram vários casos aí nesse navio e tudo mais, chamou um alerta aí para as autoridades sanitárias e para a população de um modo geral, que já está escaldada, vamos dizer assim, com uma virose recente que assolou aí o mundo, que foi aí o Covid, e que isso tem ficado aí na memória de toda a população. Então as pessoas ficaram realmente preocupadas. Esse vírus transmitido de pessoa para pessoa, essa variante, ela ocorre principalmente aí na Argentina e no Chile. No Brasil, nós não temos casos de contaminação de pessoa para pessoa. Existem casos, sim, da hantavirose. Já em 2025, nós tivemos em torno de 35 casos, e agora em 2026, até o momento, tem 6 a 7 casos de hantavirose, mas por contaminação justamente dessa cepa que é transmitida por infecção por ratos silvestres, pequenos roedores, mas principalmente ratos silvestres. Então é alguma coisa que, apesar de levantar um alerta aí para nós, ainda não é alguma coisa preocupante do ponto de vista de uma epidemia de hantavirose aqui no Brasil. E como deve ser evitado aí, ou prevenido aí o contato ou a infecção com hantavírus? Pelo menos aqui no nosso meio, a ideia é evitar então locais em que tenham esses ratos silvestres. Não é esse rato comum da cidade por enquanto, mas está restrito aos ratos silvestres, aqueles que têm um rabo meio mais peludo, e lugares aí de sítios, fazendas, em que tem aí os celeiros, tem aí os pastos, em que de repente, ou então as pessoas têm aí as suas casas e que vão eventualmente, a gente sempre recomenda para que, por exemplo, vai fazer uma limpeza nesse galpão, nesse celeiro, ou mesmo nessa casa em que você vai de vez em quando e pode ter aí ter passado esse tipo de rato, quando fizer a limpeza, não fazer uma limpeza a seco, mas sempre umedecer o ambiente antes de varrer, porque é justamente ao varrer em que você deixa levantar a poeira e aí o vírus fica em suspensão e a pessoa inala e pode eventualmente se contaminar com o hantavírus. E olha, assim como outros vírus, não existe um tratamento efetivo para combater o vírus. Não existe ainda alguma coisa que combata o vírus especificamente. Mas o quanto mais precoce for feito o diagnóstico, melhores podem ser as medidas paliativas, no sentido de manter a ventilação, porque uma das principais complicações aí da hantavirose é a parte respiratória. A pessoa entra numa insuficiência respiratória importante que pode levar ao óbito. Então é fazer o quanto antes. Os médicos acabam fazendo aí um tratamento nesse sentido de preservar aí as vias aéreas respiratórias, e com isso fazer com que a pessoa passe essa fase de infecção e da doença de modo geral. Mas infelizmente a grande maioria, em torno aí de 40%, 50% dos casos, acabam evoluindo inclusive para óbito.
E por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. E até a próxima semana.